Boa tarde, está começando mais um podcast da Superi Telecom. E hoje aqui comigo, Toninho Coelho. Tudo bem, Toninho? Tudo bem, Ivanilza. Muito obrigado pelo convite. Nós Ele estamos aqui às ordens. Ele que é diretor aqui, né? Diretor sócio da Superi Telecom. E hoje ele vai contar para a gente um pouquinho sobre a vida dele, como que ele chegou, se interessou, entrou na comunicação. Ô, Vanilza, a vida da gente é uma surpresa, né? Bem da verdade, eu sou formado em economia, ciências econômicas. E quando eu iniciei minha carreira, foi no Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, em Belo Horizonte. Aí, o que aconteceu? Passado uns tempos, eu fui requisitado para trabalhar no MEC, em Brasília. E lá no MEC, um belo dia, o ministro me convocou para representá-lo em uma inauguração em São Luís do Maranhão. Era uma emissora educativa que estava sendo inaugurada. Na época, o governador era o Sarney. E eu fui. Mas eu tinha que fazer um relatório da ida. E nessa visita eu falei da importância da educação, a importância da televisão no processo educacional. E com isso, o Ministério criou um programa de apoio às TVs educativas. Pois bem, quando eu regressei para Valadares e me transformei em vice-prefeito da cidade e presidente da FUNSEC, a primeira coisa que eu quis fazer era fazer uma TV educativa na FUNSEC. Mas, ao pedir a licença, o pessoal lá da TVE no Rio de Janeiro falou, não, a gente não dá isso para políticos. Mas, se vocês quiserem, vocês podem criar uma fundação e fazer uma TV, né, suas. Aí eu, juntamente com o Écio Alberto, o Getúlio Miranda, mais o João Emílio, o João Campos, o Júlio, nós constituímos a TV Rio Doce. Isso em que ano? Isso... Década, vamos colocar a década. O tempo passa tão rápido, Jefanilson. Mas eu sei que eu dirigi a TV Rio Doce durante 12 anos. E com isso a gente foi envolvendo TV a cabo. Também a gente teve uma participação muito importante na criação da hoje TV Leste, que era, na época, TV Manchete. E com isso a gente está nisso aí. Tem 30 anos que eu estou na TV a cabo, mexendo com televisão. Você falou de ser vice-prefeito aqui na cidade. Quando você retornou, né? Como que você entrou também na política? Foi uma coisa puxando a outra? Você sabe, voltando, eu, como eu te disse, eu trabalhava no MEC em Brasília. Aí papai e mamãe estavam doentes aqui em Valadares, eu resolvi voltar. Só que na cidade do interior, você acaba se envolvendo com as coisas da cidade. E logo em seguida, eu já um pouco político, né, eu acabei, me candidatei a deputado. E com isso, logo em seguida, candidatei a vice-prefeito com o doutor Rui Moreira. E nós ganhamos. Então, por isso que eu entrei na política. Uhum. E depois de vice-prefeito, você foi da FUNSEC, né? Presidente da FUNSEC. Eu fui presidente da FUNSEC. Já fui, né, no governo federal, fui diretor do Instituto Brasileiro do Café. Sempre envolvido ali com a política, de certa forma. Né? A vida inteira é uma vida de política. A vida, né? de política. Uhum. E aí, Toninho, falar em política, como que você vê a nossa política atualmente? Vamos começar aqui pela cidade, né? Do nosso prefeito. Normalmente, entendeu, Vanilza, eu sou perguntado, o que você está achando do André? O André é o seguinte, é um primo meu, entendeu? Ele é a mulher, é André e Andréia. Todos os dois são meus primos. Tenho a maior estima por ele, entendeu? Mas quando me perguntam, eu falo o seguinte, porque eu trabalhei na prefeitura, eu sei das dificuldades da prefeitura, sei como é que funciona aquilo. Eu fui presidente da FUNSEC, fui secretário de Indústria e Comércio e sei das dificuldades. Então, o que acontece?
eu pertenço a uma determinada classe, né? Não sei se uma elite, se uma classe, né, economicamente mais forte. As demandas, elas variam conforme a classe, entendeu? Então, o que acontece? Eu uso o serviço viário da cidade. Eu não uso educação pública nem saúde pública, mas eu uso a parte viária. Então, eu acho que, se me perguntar pela gestão do André, em termos dessa área, de área do CEMOV, é uma nota muito baixa, entendeu? O que se reclama, o que se vê, o que a gente percebe é a quantidade de buraco que tem em Valadares, né? A cidade está totalmente abandonada nesse sentido. Então, meu caro primo, dá força aí, porque os buracos são demais. Não, sabe o que é? Sem querer seriamente, falando seriamente, eu acho que é uma... Eu sei que, naturalmente, as dificuldades dele, mas quem vem a Valadares fica com a má impressão, entendeu? Porque, caramba, dá a impressão que a cidade está abandonada, entendeu? Então, isso é minha opinião, né? Mas eu não sei realmente como é que está a questão da educação. Pelo que se sabe, o Prata, meu amigo Prata, está fazendo um excelente trabalho na área da educação. Já tem o nome até da cidade da educação, né? E a área de saúde, eu também falo com você que eu não sei. Uhum. Eu tenho um amigo, Salvador, que é pintor. Ele há pouco tempo falou, Toninho, mas o serviço de transporte urbano dos ônibus estão muito ruins, entendeu? Mas isso... Mas, Toninho, isso não é um problema. Uso ônibus. Mas isso não é um problema, eu penso, da política atual, porque toda a vida aqui que a gente vê falar que está ruim, está cheio de buraco, a cidade está sempre cheia de buraco, há muito tempo, né? Não é de agora, né? Não é desse ano, do ano passado, dessa gestão do André, porque teve a outra gestão também. Você sabe o que é, Adilson? O orçamento público da prefeitura é muito pequeno em relação às demandas, porque tem setores que são, a prefeitura é obrigado né, como educação, saúde. Então, o que sobra, de fato, é para tem que tapar obras, buraco, tapar buraco artificialmente. Mas, como o Lula falou esses dias na sua posse, falou, gente, vocês não precisam querer construir estrada, mas pelo menos tape os buracos. Por falar em Lula, né, Toninho? Então, André, pelo amor de Deus, tape os buracos, porque está difícil. Por falar em Lula, vão sair da cidade, né? E tem o nosso estado, né, com o Romeu Zema, e tem o nosso presidente que chegou aí agora. O Lula, Vanilza, na minha opinião, é um excelente político. É um dos caras mais talentosos na política. Agora, o que eu penso é o seguinte, o mundo hoje está tão globalizado, essa internet, então, ainda aumentou essa globalização, de tal forma que os países têm que ser competitivos para poder conseguir sobreviver. E percebe-se isso claramente. O Brasil hoje é uma potência em agricultura. A Ucrânia, que a gente, né, ninguém conhecia da Ucrânia, sabe-se que a Ucrânia é uma grande fornecedora de produtos agrícolas. A Rússia, por outro lado, é a parte de petróleo, né, etc, etc. Então, tudo hoje é commodities. Tudo é pautado em cima do mercado. Então, eu acho o seguinte, que o papo do Lula é muito antigo. É o mesmo então, papo isso preocupa, porque eu vivi uma experiência muito interessante. Eu falei no Sarney, eu conheço o Sarney, Zé Sarney, foi presidente da República. O Sarney, quando, por uma questão, né, de fatalidade, o Tancredo Neves morreu e ele assumiu. E o programa do Sarney era tudo sobre social. Ele danou da leite, das coisas para os pobres, essas coisas todas. O que aconteceu? A inflação foi lá em cima, arrebentou o país.
demorou-se consertar esse país. Então, meu medo é isso aí. Ficar prioritariamente em cima do social e esquecer o econômico. E isso vai... Que muitas vezes é o que paga a conta, né? O que paga é o econômico. Quem gera emprego é o econômico, entendeu? É o mercado. Tem que ter um meio termo Então, aí, né? realmente, minha filosofia como economista é a maneira de combater a miséria, a desigualdade, é através da atividade econômica. Mas você acha que o Lula começou certo ou já começou errado? Eu acho que eu torço. Deixa eu falar para você, eu votei no Bolsonaro, entendeu? Mas eu, né, como cidadão consciente, eu torço para que dê certo, é claro. Não nós estamos lascados. Mas eu faço severas críticas, como grandes economistas fazem, a esse ideal Olha bem, esse Fernando Haddad, que deve ser uma pessoa muito boa, mas totalmente despreparado. Então isso é muito ruim. Fora do contexto, então vamos né? torcer para que dê certo. Pois é, mas aí você acha, antes da gente continuar, você acha que se o Bolsonaro tivesse ganhado, teria sido melhor para a cidade, para o Estado, porque são todos seguramente, na mesma entendeu? linha? Porque, a bem da verdade, entendeu, Adilson? Quando o Bolsonaro começou o mandato dele, né? Eu falei, nossa, mas esse cara tá pior que um vereador lá do Rio de Janeiro. Ele, sem muito traquejo, essas coisas todas. Mas as porradas que ele foi levando, e no final ele já estava... Moldado, né? Já estava moldado, isso é natural. É. O cara que sempre foi deputado, nunca dirigiu um órgão, nunca dirigiu uma empresa, é muito difícil. Uhum. Então eu fiquei com pesar, eu votei nele consciente de que seria bem melhor, entendeu? Uhum. E agora então é torcer, né? Hein? Agora é torcer para que dê certo, né? A gente não quer estar no mesmo barco. Agora, eu acho que o mais importante disso tudo, isso é importante, o que se falava sempre era na esquerda, o bacana era o esquerda. Quer dizer, a maioria dos professores são de esquerda, jornalistas tudo de esquerda. Então, o povo só sentia que o bom era a esquerda. Esse negócio do Bolsonaro, com a direita, com a parte liberal, isso começou a botar uma certa consciência sobre o liberalismo, sobre o capitalismo, que até então era tudo inculcado em cima de socialismo. Eu acho que foi muito bom essa presença do Bolsonaro, porque passou a existir dois campos, da esquerda e da direita. Então, eu acho que o mais moderno é o da direita. Uhum. Porque não é só no Brasil. Você vai ver, olha bem, os países socialistas, como a Rússia, a China, tudo está virando país capitalista. O regime é socialista, às vezes comunista, como a China, a Rússia. Mas todo o sistema econômico é capitalista. Uhum. Os grandes milionários hoje estão na Rússia e na China. Olha bem. Aí, eles são país comunista. Uhum. Então, por isso que eu acho que o mundo está virando. Quem ficar no comunismo, no socialismo, vai ficar para trás, sem dúvida nenhuma. Toninho, mas mudando um pouquinho de assunto aí, né? Você é uma pessoa extremamente ativa na política, né? Ainda como empresário, como diretor aí de uma grande empresa de comunicação. Ativo também no esporte, né? Passou aí já, né, dos 70 e está ativo aí no esporte, no pickleball, né? Que é uma fala para você, Adilson, 77 anos. Pois é. São muitos anos. Né? Esses dias teve comigo um primo, eu sou cheio de primos. Família Coelho é grande. Coelho é grande. Aí chegou o Rogério Coelho, foi ontem ou antes de ontem, e falou, Toninho, eu tenho inveja de você. Por que, Rogério? Porque você trabalha, eu não trabalho, estou na depressão, cheio de doença. Falei, Rogério, deixa eu te falar, eu chego na TV às 6 horas da manhã e saio às 7, 8 horas da noite. E logo que eu saio daqui, eu vou para o clube jogar pickleball. O pickleball
É uma festa para mim. Aham. E com pickleball eu jogo torneios. Eu participei já de torneio na Argentina, nos Estados Unidos, na Itália recentemente. Então, e o esporte fascinante esse pickleball. Você que trouxe ele para a cidade, né, Toninho? Eu trouxe em 2018, tem Uns 4 4 anos, mas né? hoje a coisa não virou modismo, porque não virou modismo. É um esporte que veio do tênis e do ping-pong, então é uma continuação daquelas pessoas que já jogaram tênis, hoje não tem mais condições de jogar, por questão de idade, vem jogar o pickleball. É uma modalidade que veio para ficar, né? Sem dúvida nenhuma. Nos Estados Unidos tem milhões de jogadores. Aham. Tem Como é que quadras foi lá, isso? tem locais lá com 80 e tantas quadras, um negócio E tudo cheio. tudo cheio. Porque como é que foi? Você conheceu lá? Como é que você descobriu essa modalidade? Não, Porque não tinha aqui, né? tem uma senhora americana que morou aqui, nesses programas de intercâmbio estudantil. Ela morou aqui em 65. E nessa época eu estava, né, como jovem também. E a Janete, ela viveu com a família, né, do Sebastião Aguiar e ficou muito amiga do Sebastião Aguiar e da família. E ela vinha e vem sempre ao Brasil para visitar as suas irmãs americanas, a irmã brasileira. E num belo dia, numa bela época, ela veio, eu estive com ela, perguntei, Janete, o que você anda fazendo? Ah, Toninho, eu estou divorciada. Não tem filho, estou fazendo nada, aposentada, mas eu jogo pickleball. Eu falei, o que é pickleball, Janete? Ela falou, Toninho, é um negócio fascinante. Aí, com isso, né, motivado pela Janete, construí uma quadra na minha casa. E depois de uma quadra, hoje tem 7 quadras, tem 300 jogadores no clube. E sou presidente hoje da Associação Brasileira de Pickleball. Você fundou, né? Eu fundei a Associação Brasileira. E com isso, em Vitória tem muita gente jogando, Belo Horizonte tem muita gente jogando, São Paulo tem muita gente, até no Maranhão já tem gente jogando. E todos entram em contato para saber como que funciona para abrir lá, né? E você vai no lugar... Todo dia alguém liga para mim. É impressionante, entendeu? Para saber como é que faz, como é que não faz. E clubes da cidade aqui Aqui também... já tem o Filadélfia, que já construiu algumas quadras. Tem a Praça de Esporte. Na Casa do Papaléu tem uma quadra de pickleball. O Colégio Estadual da 7 de Setembro tem uma quadra. O Inter TV tem quadra. Nós estamos para construir a quadra, para ajudar a construção lá no Country Club. Então está uma festa. E lá no pickleball tem deixa eu te falar uma coisa para você, isso é importante. Nós vamos fazer um campeonato internacional agora em agosto, latino-americano. Nós já temos confirmado os jogadores da Argentina, do Uruguai, do Peru, da Colômbia, da Venezuela, do México e da Guatemala. Tudo aqui. Tudo aqui em Valadares, agora em agosto. Nós estamos metendo brasa. Mexe com a economia da cidade, né? Claro, com o turismo, né? E tudo mais. Turismo, setor do comércio de todas as maneiras. E tem instrutor? Tem um instrutor? Se eu quiser hoje Deixa eu começar... falar, eu faço parte da Federação Mundial, representando a América Latina. E com isso, nós trouxemos o presidente da Federação Mundial, que veio a Valadares, né, alguns anos atrás, e certificou vários professores, 12 professores. E esses professores estão sendo contratados, ensina outros, né? Estão sendo contratados na cidade para dar aula, né? Dar aula. Não, são professores da rede pública, da rede particular, e que todos eles estão... E essa modalidade veio para ficar, Toninho, pelo seguinte, porque é para todas as idades, né? Não é? Deixa eu te falar para você. O Arthur é um garotinho de 8 anos. Joga pickleball igual gente grande. Eu, com 77 anos, jogo mais ou menos. Mas nós temos lá no clube a turma de mais de 50. São vários jogadores de 50. Inclusive, todos os campeonatos têm a categoria de mais 50, entendeu?
Lá em Naples, na Flórida, onde eu participei desses ano passado, tinha gente jogando com 83, 84 anos. É inacreditável, entendeu? Você fala que joga mais ou menos, mas já ganhou vários campeonatos, né? Tem que ser modesto, né, Vanilson? Jogou... Não, tô brincando. Porque que engraçado, Tony, que realmente é um esporte que quanto mais jovem, mais, mais condições tem para jogar. Mas eu dou minhas raquetadas. O Toninho, já um dia que eu tive lá no pickleball, aí não vou contar quem estava comigo, né? Que chegou, te viu jogando na quadra, eu falei assim, eu não estou acreditando que o Toninho está jogando daquela maneira e correndo daquele jeito para um lado para o outro. Ele falou assim, não pode ser não. Eu falei assim, meu filho, quer saber quantos anos tem? Aí, tipo assim, nem ele que estava comigo não joga, não pratica, né, nenhum esporte. Vai para academia, mas não pratica esporte. Ele ficou de cara. O esporte, sabe o que é, Vanilson? Eu nasci dentro da praça de esporte aqui de Valadares. Nós morávamos ao lado da praça de esporte. Durante toda a minha infância e juventude foi na praça de esporte. Então, eu criei a cultura do esporte. Desde novo, então, né? A vida toda. Então, né? Eu joguei basquete nos Estados Unidos. Eu, como do presidente da FUNSEC, nós fizemos, porque era uma equipe grande, o Armando Leocádio, Gererê, Tessa, Sayonara Calhau e outros mais. Nós fizemos, foram vários campeonatos nacionais e internacionais. Fizemos um campeonato com 400 pilotos de voo livre. Então, eu tenho esse espírito, gosto do esporte. Você é ativo mesmo, então, em vários... Em quase tudo. Toninho, então, assim, para fechar nosso bate-papo aqui, que passa muito rápido, qual que é o segredo, então, para ser assim? Para ser ativa, uma pessoa envolvida com, né, envolvimento com política, que está aí, alerta, vendo tudo, e trabalha ainda o segredo, de 6 a 7. É ter planos, ter projetos futuros, entendeu? Eu, por exemplo, meu projeto de vida é 104 anos. Mas hoje, estava falando para você, eu tenho a casa do Papai Noel, tenho um pickleball. Meu sonho é fazer um orquidário lá. Enorme, já tem 400 orquídeas. Mas é o meu projeto, já estou estudando como é que germina as orquídeas. Não para nunca. Não para. Eu acho pode, que é o seguinte, né? se parar, enferruja. Então... É sempre pensar que vem mais coisa pela frente, porque... Gente, ainda é escritor ainda, né? Ainda já escreveu o livro? Qual Eu escrevi 4 livros. O último aqui foi o Vovô, me conta a sua história. Mas tem um bastante famoso que eu já li também, que é o do... Eu esqueci o título agora, do extraterrestre lá do... Do Bragato. Do Bragato. Como é que é o nome do livro? Bem, na verdade, não fui eu que escrevi, não. Foi o Walter Andrade, entendeu? Não, aquele antigo, Toninho. Tem um livro de crônica que chama-se Papai Noel, o Disco Voador e o Mosteiro. E o Mosteiro, E outras boas companhias. Porque além disso tudo, ainda sobrou tempo para escrever. Além de escrever artigos para jornais, né? Revista, né? Tá sempre aí. Ainda está escrevendo, né? Escrevo, eu gosto demais de escrever. Que aqui na TV ele também escreve para o Jornal do Meio Dia, né? Escrevia os artigos, alguma opinião, questão política. Está sempre envolvido. Então, o segredo é não parar. O segredo é não parar, ter projetos de vida, entendeu? E ter saúde, né? E ter saúde. A saúde é fundamental. Porque eu acho, Toninho, que a saúde, a saúde é não só física, porque uma é a saúde física e a mental, né? A mental é importante. São 2 coisas importantes, é a mental e as pernas. e outras coisas, naturalmente. Toninho, muito obrigado pela sua presença aqui, né? Por ter vindo aqui conversar com a gente. O tempo passa muito rápido, o bate-papo foi bem bacana. Vanilson, eu quero te cumprimentar por a sua iniciativa de criar o podcast aqui. É uma coisa atual. E você que é a mentora. Que isso. Porque aí fica descontraída, né? A pessoa vem, conta e a gente espera receber várias pessoas aqui da cidade, né, Toninho? Para falar sobre questão política, sobre a saúde, sobre a educação, né? Falar da nossa cidade, colocar em pauta, né, esses assuntos. A comunicação, os meios, os veículos de comunicação são muito importantes.
do ponto de vista, está criticando as autoridades. Para melhorar. Para melhorar, não é crítica, é crítica construtiva, porque muitas vezes a pessoa está no seu gabinete, rodeado de puxa-saco. Isso é muito comum. Que não fala a verdade. Só fala coisa boa para o cara. Quer ouvir, né? Mas isso aqui tem que ser a voz do povo. Não é isso? É isso aí, é o que a gente espera aqui para esse ano de 2023. Então, André, pelo amor de Deus, acabe com os buracos. Tampa o buraco. Obrigada, Toninho. A gente vai ficando por aqui e até a próxima semana, próximo podcast da Super I Telecom.